daquilo que é a nossa visão, para onde nós estamos indo e aquilo que nós, como liderança, como igreja, nós temos sonhado para a vida dos jovens. Eu espero que em nome de Jesus vai funcionar tudo bonitinho, porque eu tenho certeza, cara, que se nós juntos entendermos a visão daquilo que Deus Ele tem para fazer nas nossas vidas e através de nós, tudo muda, porque nós começamos a entender primeiramente o nosso propósito, segundo, o nosso destino, para onde nós estamos indo e quem vai conosco. Então eu tenho certeza que a cidade de Barueri vai inteira conosco, região, cara, nós vamos ver um avivamento acontecer na vida dos nossos jovens. Coloque expectativa aí no seu coração. Glória a Deus. Então vamos lá, cara, DNA de Iflem, como eu falei, a visão de 2019, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é o comprometimento. O que Jesus espera de nós, o que Jesus espera para o ano de 2019. Alguém já se perguntou isso? Cara, Jesus, o que você espera de mim? Qual as atitudes que eu posso ter nesse ano de 2019 que vai mudar a minha vida, vai me dar um novo foco, um novo destino? Cara, olha o que está dizendo em Lucas 9, do 23 ao 24. Diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Cara, isso quer dizer comprometimento sobre as nossas vidas. O que nós precisamos ter muitas vezes, que nós esperamos que Deus haja, é nos nossos talentos. Com certeza, como o Gabriel ministrou aqui de uma forma muito sobrenatural, Deus vai dar muitos talentos, e eu tenho certeza que Deus já deu muitos talentos para todos nós. Mas o comprometimento é a chave de despertar talentos dentro da igreja. Então, eu creio que a visão de 2019 não é somente para aquilo que nós iremos fazer, mas para aquilo que Deus vai despertar em nós e através de nós. Então, cara, tenha comprometimento daquilo que Deus Ele vai fazer na sua vida. Outro passo que eu queria dizer: nós nunca chegaremos em algum lugar se nós não sabemos aonde estamos. Todos concordam comigo? Então, nós precisamos saber aonde nós estamos. Esse é o primeiro passo para nós termos, primeiramente, comprometimento e saber para onde nós estamos indo, tendo como visão de igreja. Então, eu queria que você se avaliasse nesse momento. Cara, quando eu estava preparando essa palavra, Deus falou muito claro comigo: Walter, em qual processo você está? Então eu quero compartilhar esse processo com você. Existe um círculo de envolvimento. Cara, isso é muito forte, porque esse círculo de envolvimento, ele faz com que nós sejamos cristãos ou não. É engraçado, porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas por incrível que pareça, muitas pessoas estão nesse mesmo lugar, não aqui em nome de Jesus, mas estão dentro da igreja e não têm comprometimento com aquilo que Deus quer fazer. Ou se não, muitas vezes tem até o comprometimento com aquilo que Deus quer fazer, mas não tem comprometimento de intimidade com aquele que faz todas as coisas. Então eu quero que você identifique qual ponto você está. Nós temos o primeiro ponto aqui, que é comunidade. Cara, em nome de Jesus, ninguém está nesse ponto, mas eu creio que essa comunidade será atingida pela manifestação daquilo que nós acreditamos que é Jesus Cristo. Então são aqueles que não têm um compromisso espiritual e vivem longe de Cristo. Cara, por incrível que pareça, existem pessoas dentro da igreja que estão vivendo dessa forma. Estão dentro de uma igreja, mas não têm comprometimento com a vida espiritual e não têm comprometimento com Cristo. Eu falei no último Difflin Night que nós tivemos, o que nós vamos fazer na eternidade se nós não oramos aqui, porque a Bíblia fala que nós vamos orar, nós vamos ali adorar o Senhor o tempo todo. Se nós não fazemos aqui, que temos a oportunidade, como iremos fazer na eternidade? Não vai fazer sentido isso. Então eu creio que em nome de Jesus ninguém está nesse ponto aí da comunidade. O segundo ponto é a multidão. Porque muitas vezes, como diz essa frase, são aqueles que estão comprometidos em frequentar o ambiente da igreja. Esses não são cristãos. Não são, porque aquilo que eu falei, muitas vezes nós estamos dentro, mas não estamos recebendo daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Sem nós entendermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, é aquilo que eu falei, a visão não vai fazer sentido. Você já viu pessoas que ficam pulando de igreja por igreja, de liderança por liderança? O que é isso? O que acontece? É, na verdade, ali a multidão, porque não tem comprometimento com a igreja.
Não tem comprometimento primeiramente com Cristo, tendo revelação do Pai. Então, em nome de Jesus, nós não estamos nesse nível de multidão. O terceiro ponto é a congregação. O que é a congregação? Não é a cristã do Brasil, podia ser, mas a congregação é aquilo que Deus ele faz em meio às pessoas, a eclésia da igreja. Então eu queria ler com vocês aqui, são aqueles que estão comprometidos em pertencer à família de Deus, não querem comprometimento. Eles querem se comprometer a vir aos domingos, eles querem se comprometer a frequentar o ambiente da igreja, mas eles não querem ter nenhum tipo de compromisso com Cristo. Eles não querem ter nenhum tipo de compromisso com a eclésia, com aquilo que Deus está fazendo em nós, nas nossas vidas. Eu tenho assim ouvido grandes testemunhos daquilo que Deus tem feito nas células, o como as pessoas têm se engajado a viver aquilo que Deus ele tem para a vida deles, mas também despertado em outras pessoas. Então nós como líderes precisamos entender aonde eu estou. Nós como membros precisamos entender aonde eu estou nesse ponto. Será que eu estou na multidão? Poxa, será que eu estou na congregação? Eu não quero me comprometer com nada daquilo que tem sido feito. Cara, o próximo ponto, ministérios, são aqueles que estão comprometidos em servir pela causa de Cristo e evangelizar o próximo. Glória a Deus por isso. Eu creio que em nome de Jesus nós estamos no ministério. E qual é o ministério? Não é o louvor, não é a pregação, é o ministério de Cristo Jesus. Esse é o ministério mais importante que nós precisamos fazer parte. Isso precisa ser um estilo de vida em nós. A manifestação de Jesus em nós e através de nós é estilo de vida. Então nós precisamos adotar isso como visão, como meta para aquilo que nós sonhamos para o ano de 2019. Eu creio em nome de Jesus que todos estão aqui, em nome de Jesus nesse ministério. Se você não está, eu creio em nome de Jesus que você vai chegar. E o próximo ponto que eu acho fantástico é o comprometimento. São os comprometidos a crescerem à semelhança de Cristo, estão sendo discipulados e estão prontos a discipular outros. Cara, em nome de Jesus, eu creio que uma igreja triunfante, a igreja que entendeu a palavra comprometimento, é aquilo que eu falei no primeiro versículo que está dizendo, Marcos 8,34, traz a mesma versão daquilo que nós lemos em Lucas. Se você não está a ponto de negar a Jesus todos os dias, morrer na cruz, nós não estamos aptos a viver aquilo que Ele tem para as nossas vidas, porque muitas vezes nós somos comprometidos com tudo que o mundo oferece, mas entramos dentro da igreja e não somos comprometidos com aquilo que a liderança não só nos ensina, mas aquilo que a palavra de Deus traz sobre as nossas vidas. Precisamos ter isso bem enraizado, comprometimento nas nossas vidas. É impressionante a Ana ali, o quanto ela é comprometida em mamar. Você viu o quanto ela chorou? Então nós precisamos ser é minha filha. Então nós precisamos ser comprometidos em, como ela, chorar. Eu preciso disso, eu preciso fazer isso. Ela está dizendo isso em outras palavras. Eu preciso ser comprometido. Nada pode nos tirar do foco. Nem o pai pregando pode tirar do foco. Ela queria mamar. Ela chorou pelo mamar e conseguiu mamar. Isso é comprometimento. E a mamãe se comprometeu com ela. Então nós precisamos ter esse nível de comprometimentos, queridos. Nada nas nossas vidas vai fazer sentido se nós não tivermos comprometimento. Primeiramente com as pessoas. Cara, muitas vezes nós queremos ser grandes líderes, mas não queremos liderar no individual. Não queremos aproximar das pessoas. Não queremos ter um comprometimento individual com as pessoas. Queremos liderar multidões. Mas cara, nenhum líder, nenhum supervisor, nenhum pastor, ele começa com a multidão, ele começa com um a um. E vou mais longe ainda, quando esse cara se torna um grande líder, quem vai fazer a diferença não é a multidão, é ele continuar no um a um, sendo comprometido com aquilo que Deus deu para ele, discipulando e formando discípulos. Esse é o nosso coração, esse é o nosso propósito. Eu fico imaginando Jesus, ele tinha um tempo determinado para manifestar, Jesus, né, no caso era ele, para se manifestar, mas trazer a visão do Pai, para aquilo que os discípulos precisavam viver. Ele teve tempo para tudo isso, mas por quê? Porque ele tinha visão, ele tinha foco e ele tinha objetivo. E ele era comprometido com a visão do Pai. E é uma das coisas que eu quero falar, então, são esses pontos aí desse círculo de envolvimento. Então eu creio que esse círculo de envolvimento falou aonde nós estamos. Agora, aquilo que nós, como Difflin, adotamos como estilo de vida.
Porque muitas vezes, é aquilo que eu falei, a visão ela vai deixar muito claro aquilo que nós vamos atingir, mas a nossa conduta irá determinar se nós iremos atingir ou não. Todos aqui, incluindo eu, tem um destino. Qual que é o destino? A eternidade. Todos nós temos esse destino. Mas quem vai definir o destino não é eu dizer isso, mas é eu ter uma conduta que me leva a isso. É diferente. Então nós precisamos adotar condutas que nos levam para a eternidade. E nós, como Difflin, como crendo aí na manifestação que Jesus vai fazer nas nossas cidades, e eu creio muito forte naquilo que eu estou dizendo, Deus tem me falado, se prepara, Deus está ajustando todas as coisas, porque um grande avivamento vai vir sobre a nossa igreja. Então eu creio muito nisso, porque existem jovens comprometidos. É muito louco ver esses caras ministrarem aqui. É muito louco ver os caras, o potencial que está dentro da igreja. Então nós precisamos ter isso muito bem claro, qual a nossa conduta daquilo que Deus ele tem para fazer. A nossa primeira conduta, cara, é a nossa vida de oração. Isso é base para a vida de qualquer crente. Nós precisamos ser aqueles crentes mesmo, sabe, fervorosos, que vão buscar a Jesus, que vão ter intimidade, que não vão só tentar passar mel na boca dos outros, não, nós vamos viver a parada e nós vamos manifestar Jesus, porque nós temos isso dentro de nós, não porque nós ouvimos do YouTube, ou porque nós vamos numa conferência tal, não, isso faz parte, porque eu vivo uma vida de intimidade, eu me coloco diante do Senhor, clamando pela vida da igreja. Então a igreja é de Jesus, nós vamos entregar isso diante dele. Então nós precisamos não simplesmente confiar, mas dizer: a obra é tua, eu estou fazendo o meu papel, eu tenho uma conduta e um estilo de vida de intimidade, o resto é consequência de tudo isso. Então nós precisamos ter, de todas as coisas que eu vou falar aqui, cara, se você tiver uma vida de intimidade, nada poderá abalar o seu ano de 2019, nada, revelações, quantas coisas Deus quer falar conosco, e muitas vezes nós não conseguimos viver isso. Quantos aqui já tiveram, não vou perguntar que tem, mas quantos aqui já tiveram dificuldade de manter uma vida constante de oração, gente? Cara, é um desafio, sabe por que é um desafio? Porque quanto maior o nosso propósito, maior vai ser o desafio de nós buscarmos aquele que realiza. Cara, precisamos trazer isso à tona, dizer: Senhor, eu confio naquilo que o Senhor tem, eu vou me debruçar na sua presença. E muitas vezes nós não precisamos ficar arrepiados não, sentir, não é todo dia isso não, queridos. Porque a Bíblia garante em Mateus que o Senhor estará conosco até a consumação do século. Está dizendo, a Bíblia está garantindo que Ele está aqui conosco. Então nós temos a certeza que nós vamos sentir, porque o Espírito Santo se manifesta em nós, com certeza. Mas precisamos buscar, ter vida constante de oração e de intimidade. O segundo passo é renúncia. É renúncia. Porque muitas vezes temos visto muitos jovens sendo levantados, mas não conseguem renunciar à sua própria carne, à sua própria vontade, os seus próprios desejos. Precisamos aprender a ter um estilo de vida de renúncia. Isso é estilo de vida também, nós renunciarmos o nosso eu todos os dias. Quantos aqui têm dificuldade no trânsito? Misericórdia, cada dia está mais difícil de dirigir. Não é porque eu sou bom não, mas tem uns caras que está complicado. Mas cara, o que é isso? Renúncia, renunciar ao meu eu. Isso é o mais simples, perto daquilo que Jesus fez. Ele renunciou. Você já parou para pensar que ele poderia ter vivido muito tempo mais na igreja, mas ele renunciou porque ele queria que nós vivêssemos? Você sabia que hoje você tem uma família? Ai, mas você não conhece meu pai. Jesus renunciou à família dele para que eu e você pudesse ter uma família. Jesus renunciou muitas coisas que muitas vezes nós não falamos. Precisamos entender o que Jesus renunciou. Ele renunciou uma vida de um homem que tinha 33 anos. Eu estou quase lá, na flor da idade, cheio de vida. Ele renunciou para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Olha isso. Então nós precisamos entender o que Jesus fez por nós. Ele teve um estilo de vida de renúncia. Eu fico imaginando ele passando naquele caminho até a crucificação. Imagina isso. Eu acho que o que só manteve Jesus até esse caminho, até ele ser crucificado, foi ele olhar para o futuro e ver diante deles uma multidão de jovens ajoelhados clamando hosana nas alturas. Eu tenho certeza, porque ele tinha o mesmo coração do Pai, ele estava conectado com o Pai, o Pai já estava enxergando todas as coisas que nós vamos viver. Então nós precisamos ter essa renúncia. O terceiro ponto, que eu acredito que seja uma conduta que nós devemos ter: ousadia. Não podemos ser jovens apáticos, acostumados, misturados a um sistema que o mundo tenta nos governar.
O mundo tenta trazer um sistema onde nós somos apáticos, sem influência, onde nós não conseguimos manifestar as nossas vontades, os nossos desejos daquilo que Jesus quer fazer nas nossas vidas e na vida de outras pessoas. Eu me lembro a primeira vez que eu tive uma reunião no meu trabalho, tímido, apático. Jesus não sonha isso. Jesus quer que a gente se levante em reuniões de empresas. Jesus quer que a gente se levante em reuniões de faculdades e dizer: eu tenho algo sobrenatural, eu vou manifestar isso na vida de vocês, não porque eu estou dizendo, mas porque isso reflete em mim. Nós precisamos levantar jovens assim, que vão entrar nesse mercado de trabalho, vão ser Jesus, não vão ser levados, porque são ousados. Eu me lembro de uma reunião semana retrasada, um monte de cara falando um monte de coisa nada a ver. Cara, eu sou Cristo ali no meio deles, eu vou manifestar Jesus. Eu preciso disso, nós precisamos ser ousados. Quantos aqui creem que nos trabalhos de vocês vão ter reuniões muito fortes, que você vai poder orar para que aquilo dê certo? Eu creio nisso. Chegou esse tempo de nós sermos ousados, de manifestarmos Jesus lá no nosso trabalho, na nossa faculdade. Na nossa não faço faculdade, mas, cara, nós precisamos, em nome de Jesus. Não, até posso. Esses dias eu fui convidado para ministrar numa faculdade sobre cristianismo. Olha isso, cara, manifestar Jesus lá. Esse é o nosso chamado. Esse é aquilo que o Senhor quer colocar diante de nós, uma visão muito clara. Primeiramente de oração, renúncia, e outra coisa muito forte que é a ousadia. Precisamos ser jovens ousados. Jovens que vão entender aquilo que o Senhor tem como potencial para a vida de vocês. Salomão, para mim, é um dos homens mais sábios que já existiram. E ele fala que das muitas ocupações nascem os sonhos. A minha pergunta é: o que você tem se ocupado? Porque muitas vezes nós não entendemos o porquê nós estamos vivendo uma vida de pecado. Porque a nossa ocupação tem sido pecado. Nós precisamos entender, e é isso, só parte da vida de oração. O seu líder não tem poder de tirar você do pecado. Você tem poder de orar, pedir perdão ao Senhor, confessar, como diz em Tiago, para o seu líder e ser liberto de tudo isso. Então precisamos de ousadia até para confessar pecado. Precisamos dessa ousadia. Então nós precisamos ter esse estilo de conduta, Difflin aí, oração, renúncia e ousadia. Então aqui oração, renúncia. E novamente quero frisar a ousadia. O próximo passo, a nossa visão, cara. Eu creio que essa visão é aquilo que Deus tem sonhado para a vida dos nossos jovens. Em nome de Jesus, eu tenho assim sentido muito forte no meu coração que Deus, Ele quer fazer algo muito grande, algo assim sobrenatural aqui na cidade de Barueri, cara. O Mateus esses dias estava trocando uma ideia comigo, não sei se vocês já perceberam, mas na entrada de Barueri, aquela estátua que é aquele homem, é de João Batista. Cara, eu não tinha ideia disso. Quantos aqui sabiam que era João Batista? Olha isso, poucas pessoas. Cara, quem foi João Batista? Aquele que preparou o caminho, a manifestação do sobrenatural está em Barueri, para nós prepararmos o caminho para que Jesus se manifeste em todo o Brasil, cara. Não estou dizendo que, lógico, está acontecendo avivamentos em muitos outros lugares. Não estou dizendo que é por causa de uma estátua, não é isso. Eu estou dizendo porque existem jovens comprometidos, jovens que entenderam, e jovens que vivem um estilo de vida, e jovens que têm uma visão. Visão, a primeira visão nossa, eu acredito que não em nível em ordem assim, de relevância, não é isso. Mas eu acredito que as nossas celebrações, elas precisam ser sobrenaturais. Elas precisam manifestar o Espírito Santo em todos os momentos aonde nós nos reunirmos. Nós precisamos manifestar o sobrenatural de Deus. Nós precisamos, seja numa amizade. Hoje foi muito legal, eu estava numa comunhão. MacGyver está aí? Nós estávamos numa comunhão, glória a Deus, com os meninos lá da célula do MacGyver. Fizemos um churrascão. Cara, o sobrenatural do servir estava naquele lugar, um servindo o outro, um tendo um relacionamento com o outro. Cara, isso foi animal, isso é sobrenatural. Todos os nossos encontros, seja na célula, seja nos nossos GDs, seja aqui na igreja, nos nossos cultos, cara, precisamos buscar o sobrenatural de Deus como visão. O segundo passo aqui é inclusiva. Não é inclusiva no sentido que vocês já pensaram aí, mas inclusiva no sentido de nós sabermos incluir as pessoas que chegarem aqui. Porque nós não podemos ser um clube social onde nós estamos fechados para balanço.
Nós precisamos ser a eclésia, a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é inclusiva, ela traz o pecador para que ele possa se arrepender e se tornar uma família juntamente conosco. Precisamos incluir as pessoas no nosso raio de relacionamento. Precisamos ter isso também como visão para esse ano. Incluir as pessoas, porque muitas vezes, involuntariamente, nós fazemos acepção de pessoas. Involuntariamente. Seja muitas vezes por gênero ali, homem ou mulher, mas muitas vezes nós fazemos essa inclusão, muitas vezes pela questão social, financeira, pela questão até de beleza. Precisamos ser inclusivos, ser uma igreja que vai aceitar os pecadores, mas nós não vamos aceitar o pecado. E nós vamos ver esses caras sendo transformados pelo poder de Cristo Jesus. O quarto ponto aqui das nossas celebrações, precisamos ser impactantes. Cara, o que gera impacto é aquilo que nós fazemos com excelência. Então nós precisamos ser impactante. Então tudo que você fizer, seja no louvor, seja na pregação, seja o que for, impacte a vida das pessoas. Seja um abraço, seja um aperto de mão, um dizer eu te amo. Sabia que muitas vezes as pessoas elas não precisam dos nossos conselhos, elas precisam ouvir um eu te amo e nós abraçarmos e dizer para elas, eu estou com você, estamos juntos. Porque muitas vezes nós queremos ouvir os pecados, muitas vezes nós queremos ouvir simplesmente para julgá-los, mas nós muitas vezes pegamos isso tudo, trazemos um julgamento, uma concepção e excluímos essa pessoa. Mas o que Deus está dizendo é que nós precisamos tratar sim o pecado, mas que nós precisamos abraçar os pecadores e dizer que tem uma igreja que ama eles, dizer que Jesus está aqui, Jesus vai curá-los de tudo isso, assim como nós passamos por esse processo. Então, esse é o ponto das celebrações. O próximo ponto, cara, células, cara. Deus tem queimado muito no meu coração por células. Pastoreio e discipulado forte. As nossas células precisam ter isso como visão, cara. Nós precisamos discipular pessoas, mas nós precisamos pastorear pessoas. Existe um trilho para nós sermos discipulados, para termos uns discipuladores. Por quê? Porque a igreja, através da célula, aprende a pastorear as ovelhas. Eu tenho um caso muito bem sucedido disso, que é o caso da Elaine. Eu sei que tem muitos outros, mas, cara, o quão ela foi bem sucedida no pastoreio, no discipulado com a Nath e no pastoreio com o MacGyver. Cara, hoje ela transicionou, lançou uma flecha. Eles estão sendo discipulados por um casal, porque em breve eles vão casar. Olha isso, cara, isso é pastoreio. Eu sei que tem muitos outros casos. E eu sei que tem muitos outros casos aqui. Eu poderia falar em inúmeros casos de pastoreios bem-sucedidos. Então, a célula, ela precisa ter muito bem isso. Cara, a nossa visão, cultura do feedback, cara. Precisamos aprender a ter esse estilo de cultura de feedback. Porque muitas vezes nós queremos ser, como eu falei, influentes, mas nós não queremos prestar contas. Nós queremos mandar os outros fazer, mas não queremos receber ordem. Precisamos aprender essa cultura do feedback. O que é feedback? É eu saber ouvir coisas que não são ali desejos, que muitas vezes está muito forte no meu coração, mas muitas vezes a visão de liderança, ela tem uma visão ampla, ela pega um todo. Então nós precisamos aprender até a cultura do feedback, sabermos ouvir, mas sabemos falar, sabemos tratar, sabemos nos comunicar. O grande problema da maioria das pessoas não é serem bons o suficiente para liderar. O maior problema das pessoas é falta de comunicação. Cara, a comunicação, ela é tudo. Inclusive hoje no WhatsApp, quando nós falamos não, vou, sem a vírgula, o que acontece? Não vou. Então muitas vezes, quando nós usamos uma vírgula, estou aqui dando um exemplo, mas quando nós usamos ali a forma correta de se comunicar, aquilo muda o sentido de todas as coisas. Então nós precisamos entender e aprender uma cultura de feedback. Cara, uma outra coisa, mobilização eficiente. Precisamos ser bons em mobilização. O que é ser bom em mobilização? É eu receber uma visão e mobilizar não somente a minha vida, mas aquilo que está ao meu redor para que aquilo aconteça. Isso é algo que eu tenho assim dentro de mim. Eu posso falar isso muito claro, a Sibeli é prova disso. Cara, diante de Deus, desde quando eu me converti, Deus me deu uma direção, que aquilo que a minha liderança me falar, eu vou mobilizar para que aquilo aconteça. Então eu tenho isso como algo para mim, para minha vida isso.
Então isso tem sido assim muito forte, porque a mobilização eficiente, ela transforma os lugares onde nós estamos. Você quer um exemplo bem claro disso? Cara, mobiliza uma célula na sua faculdade e chama a igreja. Imagina o impacto que isso não vai ter na sua faculdade. Sabe por que o impacto vai ter? Porque as pessoas vão ver uma multidão de pessoas se ajuntando para aclamar Jesus naquele lugar. Isso é uma mobilização eficiente. Precisamos ter isso muito claro diante de nós. Jovens de alto nível. Cara, esse é algo que Deus tem colocado muito forte no meu coração, e eu creio que todos nós somos esses jovens de alto nível. Cara, o primeiro ponto, né, no caso, é forte vínculo de amizade. Coloque isso no seu alvo de 2019, eu vou compartilhar com vocês nas redes sociais, mas, cara, forte vínculo de amizade. Então eu quero trazer muito bem claro esse processo, porque muitas vezes nós vemos um avivamento, e nós falamos, o avivamento está aí, o avivamento está chegando, o avivamento a gente está vivendo tudo isso, mas eu quero detalhar o processo até nós chegarmos no avivamento. E o primeiro passo é forte vínculo de amizade. Precisamos construir vínculos de amizade saudáveis, porque muitas vezes a amizade, ela tem poder de nos tirar do foco. Então precisamos ter esses vínculos muito estabelecidos daquilo que nós queremos, daquilo que nós sonhamos. É lógico, não existe acepção, porque nós vamos trazer elas para que elas façam parte do nosso contexto. Mas quantas pessoas estão vivendo algo no mundo e não conseguem viver algo com Cristo, porque as amizades e os relacionamentos do mundo são mais fortes que o da igreja. Nós precisamos tomar cuidado com isso, precisamos criar fortes vínculos de amizades, até o som concordou. Então, nós precisamos disso. O segundo ponto aqui é lealdade. Cara, isso tem batido na minha cabeça. Quantas igrejas, isso é muito triste, têm se perdido por falta de lealdade. O que é a lealdade? É quando eu construo algo com alguém e eu sou leal àquilo que a pessoa tem sobre a minha vida. Eu mesmo aqui, como o discipulador, o meu pastor, o Guilherme, eu sou leal àquilo que eu tenho com ele. Eu nunca posso ir contra aquilo que o Guilherme me dá de direção. Não que ele vai me dar direção para pecar, vocês me entendem, todos são maduros nisso. Mas eu estou dizendo que a lealdade, ela vai muito além de obedecer ordens, não é isso. A lealdade é quando nós entendemos o que é honra em Cristo, honra em Deus, honra no Espírito Santo, e nós manifestamos isso, seja através da nossa liderança ou das pessoas que caminham conosco. Isso é lealdade, porque a lealdade não é só quando nós temos uma pessoa acima. A lealdade, o comprometimento, ela envolve pessoas que estão no mesmo nível que nós e as pessoas que nós estamos cuidando. Porque se nós não formos leais com essas pessoas, nós estamos errando. Você quer um exemplo? Quando eu, diante aqui, né, hoje tenho esse privilégio de poder liderar os jovens da igreja, quando eu erro, eu não estou sendo leal com aquilo que Deus me confiou. Então nós precisamos entender o que é lealdade. Lealdade é submissão, lealdade é honra, lealdade é gratidão. Então nós precisamos ser leais àquilo que Deus tem colocado como visão nas nossas vidas. Precisamos ser isso, porque assim, se há insatisfação no nosso meio, precisa ser esclarecido. Cara, eu não estou satisfeito. E é normal acontecer algumas situações de insatisfação, mas a lealdade, ela vem e traz a confissão e há poder de restauração. Isso é incrível, o poder de restauração da lealdade. Eu fico vendo a igreja de Atos, o porquê que aconteceu aquele mover sobrenatural, porque os discípulos eram leais um com o outro, ninguém estava competindo para quem convertia mais pessoas, eles eram leais um com os outros. Pedro, eu sou leal com você. Mateus, eu sou leal com você. Eu tô junto com você. E a lealdade, a transparência, é mostrar isso, é mostrar não somente a gratidão em si, mas é expressar isso através de atitudes. Porque muitas vezes nós dizemos da boca para fora, não, eu sou leal a você, não, eu sou leal à igreja, mas por fora, você não sabe o que aconteceu na igreja? Olha, só está Jesus, só por Deus. Temos comentários negativos. Precisamos tomar cuidado, porque se tem algo que atrapalha a visão daquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas, primeiramente, são palavras negativas, e segundo, é nós usufruirmos da nossa influência para negativar a vida de outras pessoas. Precisamos tomar cuidado com isso.
A produtividade, cara, eu acredito muito numa igreja produtiva, uma igreja que manifesta Jesus, uma igreja que, cara, é excelente em tudo aquilo que nós servimos, seja nas redes sociais, seja fazendo fotos. Cara, eu vejo os meninos aqui fazendo fotos, eles tratam as fotos, são tão excelentes na qualidade. O pessoal ali na mesa de som, o pessoal na escala de atmosfera, cara, isso é a produtividade da igreja, e nós temos esse poder. Precisamos ser produtivos. Um dos meus sonhos para esse ano de 2019 é nós termos cursos profissionalizantes dentro da igreja, seja de Photoshop, seja de vídeo, eu estou falando da minha área, mas seja de tantas outras coisas, de costura, sei lá o que for. Tem alguém que costura aí, gente? A Martinha costura, não costura? Cadê ela? Brincando. A Vivi costura, que eu sei. Ela deu uma risadinha ali porque ela costura. Então, cara, nós precisamos ter tudo isso, porque a igreja, ela não pode ser ali, na verdade, eu vou pegar esse ponto, mas vocês vão entender, ela não pode ser ali, cara, a igreja, ela tem a obrigação de eu ser produtivo. Não, a obrigação é nossa aqui, nossa. A igreja somos nós, lembra disso. Então nós podemos capacitar uns aos outros. Quantos de vocês têm muitos dons? Cara, tem o Dani. Vou pegar o exemplo do Dani aqui. Cara, o cara é muito bom tocando violão, guitarra, sei lá mais o que. O cara toca tudo, velho. O cara é bom nisso. Cara, por que não aprender com ele? Por que não ser ensinado por alguém que é relevante na área que atua? Precisamos criar isso. O Guilherme aqui, um advogado de alto padrão, de alto nível, né, Guilherme? Glória a Deus por isso. Então, cara, isso é incrível. Quantas coisas ele pode nos ensinar. Um cara inteligente, você conversa com ele, sabe de tudo, política, economia, finanças, tudo. Mas o que é isso? O cara buscou conhecimento, precisamos aprender. Muita gente aqui, temos o Wilson, a Grace, que está se formando em psicologia. Hoje nós passamos por uma crise de ansiedade, de medo, de tristeza, de frustrações. Cara, quem são os caras que vão capacitar nós? São as pessoas que estão se formando nessas áreas. Então precisamos, muitos outros aqui, educadores físicos, muitos outros profissionais de marketing aqui, Então, cara, nós precisamos aprender a ser produtivos como igreja e capacitar a igreja a viver tudo isso. Amém? O quarto ponto aqui, antes do avivamento, com tudo isso que eu falei, forte vínculo de amizade, lealdade, produtividade, cara, aí vem expansão do reino de Deus. Cara, nós vamos abrir muitos núcleos através dos jovens da nossa igreja, porque nós somos fortes. Vamos abrir núcleos no Mutinga, nós vamos abrir núcleo no Munhoz, nós vamos abrir núcleo em muitos lugares, em Santana de Parnaíba, muitos lugares, sabe por quê? Porque nós temos um forte vínculo de amizade, somos leais, somos produtivos. Cara, a expansão do reino é consequência da nossa visão daquilo que nós estamos sonhando. Se prepara, cara, porque aí vem o grande avivamento sobre as nossas vidas. Isso é avivamento, onde nós vemos as pessoas chegando até nós, se convertendo, ouvindo sobre o Senhor Jesus, se arrependendo de todos os seus pecados, sendo batizados, sendo consolidados, estando numa célula, sendo pastoreado, logo mais, em breve, passando por um trilho, sendo discipulado. Cara, a nossa visão é essa, de buscar um avivamento sustentável sobre as nossas vidas, de buscarmos jovens que vão ser influentes em todas as esferas da sociedade, jovens que vão buscar a presença de Deus incansavelmente. Eu tenho falado para o Senhor, cara, assim, a minha rotina, glória a Deus, eu louvo a Deus por isso. Eu fico tão feliz de ter 3 filhos, eu queria até mais, mas não dá mais. Cara, mas eu fico tão feliz com isso, porque, cara, eu me sinto tão produtivo. Falo, uau, cara, que incrível. E eu tenho pedido a Deus que eu seja mais produtivo em intimidade com o Senhor, que eu seja mais produtivo em criar fortes relacionamentos, fortes amizades. Cara, eu creio do fundo do meu coração, e eu tenho certeza, esse ano de 2019 promete muitas coisas para as nossas vidas, para a nossa igreja. Nós vamos chegar no final de 2019, nós vamos ter lutas, vamos ter desafios, mas nós vamos chegar e vamos falar, cara, esse foi o alvo daquilo que Deus tinha para nós. Queria te convidar para você ficar de pé, por favor. Espírito Santo, quero dizer o quanto nós te amamos, quanto você é bem-vindo aqui nas nossas vidas.
Nós temos uma convicção, que a nossa visão depende da nossa forma de ter intimidade com o Senhor. Nos perdoa se muitas vezes nós temos negligenciado, nos perdoa. Mas Pai, nós aqui como igreja, como a eclésia de Cristo, nós temos um objetivo, de fazer o seu nome conhecido e de transformar as pessoas por onde nós passarmos. Eu sei que nós enfrentaremos muitos desafios, lutas, mas Senhor, nada nos abala quando nós temos o Senhor como cabeça das nossas vidas. Nós não queremos ser bons em oratória, nós não queremos ser bons motivadores, nós queremos ser bons em intimidade, Pai. Isso é o que mais importa para as nossas vidas. Não queremos ser conhecidos, Pai, pelo mundo, mas queremos ser conhecidos na intimidade pelo Pai. Senhor, leva esses jovens, leva as nossas vidas a viverem essa vida de intimidade e profundidade contigo. Quantas vezes nos esforçamos tanto na força do nosso braço, nos cansamos. Jesus, talvez muitos aqui já passaram por isso, estão cansados. Mas Espírito Santo, hoje é o dia de nós entendermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas como visão, propósito. Nós queremos chegar à eternidade, mas viver uma vida de adoração contínua aqui. Queremos ser ousados, ousadia sobre a vida de cada um desses jovens, Pai. Ousadia na empresa, ousadia nos negócios, nos sonhos. Existem jovens aqui, Pai, que estão frustrados, sonham em fazer viagens de intercâmbio, viagens missionárias, e olham para a situação atual e dizem: eu não tenho condições, eu não vou conseguir isso. O Senhor está te dizendo: você pode todas as coisas, porque Ele te fortalece. Existem jovens que têm sonhado com a vida profissional, jovens que vão ser levantados nesse ano como diretores, líderes e homens de grandes negócios. Existem homens aqui, jovens, que sonham em ser pastores. Senhor, primeiramente, antes de nós atingirmos o objetivo de sermos pastores, nos dê um coração de pastor. Nos dê um coração que se preocupa com as ovelhas, que vai atrás delas. Pai, levanta uma geração que não liga para os seus próprios interesses, que aprendeu um estilo de vida de renúncia. Jesus, que nós fazemos com que as pessoas que caminham conosco sejam levantadas e não nós. Pai, obrigado, Jesus, pela nossa igreja, obrigado pela nossa liderança que tem confiado tanto em nós. Obrigado, Jesus, porque eu sei, há um tempo novo sobre a nossa igreja, há um tempo novo sobre a vida dos jovens, há um tempo novo sobre a vida dos adolescentes, há um tempo novo sobre as crianças, há um tempo novo sobre os casais, há um tempo novo na nossa igreja, Pai. Há um tempo de unidade, há um tempo que aonde a igreja se uniu e o poder avassalador que está vindo é como aquele vento impetuoso de Atos, que quando o Espírito foi derramado, um vento que nós não conseguimos conter, um vento que sopra, e nós conseguimos só sentir a sua presença. Esse último louvor eu queria que nós fechássemos aqui os